você, como a maioria das pessoas, existe uma lacuna entre a pessoa que você é e a pessoa que você gostaria de ser. Você sabe exatamente o que deveria estar fazendo, treinar, comer melhor, estudar, investir. Você não está travado por falta de informação. Você está travado porque até hoje ninguém te mostrou por que isso acontece. Então você está cansado de começar e de parar, de prometer mudar e não cumprir, de olhar no espelho e pensar, eu podia ser mais. Esse vídeo é para você. Hoje eu quero te mostrar 5 passos para que você possa organizar de vez sua vida financeira. Só que para isso eu preciso te mostrar por que você falhou tantas vezes. A verdade é simples. O seu cérebro odeia gastar energia à toa. Ele quer o caminho mais curto, mais confortável, aquele que te dá uma recompensa, muitas vezes imediata. E é por isso que ele criou um esquema genial. Eu quero que você imagine o seu cérebro como uma floresta densa. Toda vez que você repete, você deixa um rastro ali dentro. No começo, quando você decide, agora eu vou mudar, é como abrir um caminho no mato fechado. Você corta galhos, pisa em espinhos, remove obstáculos, dá um trabalhão, incomoda, e aí você desiste depois de uma semana e volta para automático. E a trilha do Faço? Essa não é, na verdade, uma trilha, é uma rodovia. É praticamente asfalto liso, placa, iluminação, muito diferente do caminho que você está tentando abrir. É por isso que é muito mais fácil passar horas rolando a tela, quando você já está acostumado a fazer isso, do que sentar 30 minutos para estudar e organizar sua vida financeira. Uma ação já é uma autoestrada no seu cérebro, a outra é mata fechada. E é aqui que vem a primeira coisa que você precisa entender. Quanto mais tempo você repete um comportamento, mais forte fica a trilha dele no seu cérebro. Com o tempo, ele vira uma estrada muito fácil de ser percorrida. O problema real não é que você não sabe o que fazer, o problema real é que ninguém te ensinou de verdade como executar. E agora eu vou puxar isso pro ponto que interessa, porque com dinheiro é exatamente a mesma coisa. Todo mundo sabe que deveria guardar dinheiro, investir, sair das dívidas caras, montar uma reserva. Mesmo assim, a maioria vive no aperto. E não é porque falta inteligência, algumas vezes não é porque falta conhecimento, às vezes até é. Não é porque falta disciplina. A principal diferença entre quem muda a vida financeira e quem não muda é uma só, é execução. É fazer o básico, o que você já sabe e deveria estar fazendo por tempo suficiente para ver resultados. Até porque as grandes mudanças não vêm de uma hora para outra, elas vêm de pequenos atos diários repetidos com consistência durante muito tempo. Mas essa lacuna de execução, ela precisa ser fechada. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. E para isso a gente tem que focar na sua visão. Para você mudar, a única coisa que realmente importa é ter claro para si mesmo por que você quer mudar. Sem motivo real e importante, você vai desistir na primeira escolha difícil, na primeira vez que tiver que escolher entre o conforto de sempre e o esforço do que precisa ser feito. E o que acontece? Você para no meio do caminho e se culpa por não ter disciplina. Você desiste porque está tão focado no que esquece o mais importante, o porquê você quer fazer aquilo. Por exemplo, você quer começar a investir e guardar dinheiro. Ótimo, mas por quê? Para parar de sentir aquele aperto quando o cartão fecha, para ter uma reserva e ter mais paz quando o imprevisto acontecer, para poder dizer não para um trabalho ruim porque você tem reserva para esperar surgir alguma coisa que você realmente goste. Você quer construir patrimônio. Ótimo também, mas por quê? Para não chegar aos 40 ou 50 trabalhando muito e com pouco acumulado, para ter liberdade de escolha, para poder viajar, mudar de carreira se você quiser, ajudar sua família a viver com mais calma. A mudança só acontece quando a dor de continuar igual é maior do que a dor de mudar. Se você está muito confortável agora, vai ser muito difícil mudar. Entenda uma coisa aqui, motivação é uma das coisas mais importantes da sua vida. O pessoal fala bastante de disciplina, me chama inclusive de disciplinado, isso é mega importante, mas quase sempre você tem um motivo que provoca essa disciplina. Sem esse motivo, não há ação. E motivação não quer dizer empolgação, não é estar feliz. É simplesmente ter um motivo claro para que você possa agir. Sem isso, você para. Então pare e pense de verdade o que você quer na sua vida e por quê. Qual é o seu motivo? Escreva isso em todos os lugares possíveis, no celular, no post-it, na frente do computador, porque quando a preguiça ou o cansaço baterem, e eles vão bater, esse lembrete vai ser importante para te manter na trilha. Eu, por exemplo, não tinha um post-it na minha frente, mas quem tá aqui há mais tempo lembra que eu tinha uma nota de $1 que eu transformei em uma nota de $1 milhão. E ela estava lá todos os dias, eu olhava para ela pelo menos 2 vezes ao dia, quando eu acordava e antes de dormir. E a função dela era me lembrar do meu objetivo, me ancorar naquilo que eu queria. Ah, Bruno, mas eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei qual é o meu motivo para mudar. Isso é muito comum, muita gente também não sabe. Inclusive, quem sabe, na minha opinião, tem uma vantagem muito grande, principalmente se você sabe o que você quer enquanto ainda é novo. Foi o meu caso especificamente. Mas para aqueles que não sabem, tem uma técnica que pode ajudar. Em vez de pensar naquilo que você quer, pense no que você não quer para sua vida. Faça uma lista. Exemplo, eu não quero estar no mesmo emprego daqui a 5 anos porque eu não tenho opção. Eu não quero viver no aperto sempre. Eu não quero depender de cartão e parcelamento para sobreviver. Essas são as suas antimetas. Agora pegue as que mais te assustam e faça o oposto do que elas falam. Eu não quero ficar quebrado, então você tem que ter uma reserva de emergência. Eu não quero viver de salário em salário, então coloca um teto de gasto para você poupar uma parte, acumular patrimônio através de investimentos e não ter que viver só de salário. Eu não quero depender de disciplina todo dia, então automatiza o máximo que você puder aquelas coisas que você precisa de disciplina para fazer, para deixá-las mais fáceis. Perceba que às vezes é mais fácil você fugir daquilo que você não quer do que correr atrás do que você quer, ainda mais quando você não sabe direito o que é. Dito isso, agora vem a parte que muitos
muita gente odeia, que é o planejamento. Porque planejar é chato, dá trabalho. Eu sei que você preferia que a sua vida se resolvesse magicamente sozinha, só que isso não vai acontecer. Só que aqui eu não quero que você faça um planejamento de longo prazo, pelo menos não ainda. Esqueça isso de 5 ou 10 anos por enquanto. Eu quero que você imagine sua vida daqui a 6 meses. Esse é o tempo que você precisa. Como que você pretende estar financeiramente daqui a 6 meses? E aí seja realista. Não dá pra falar que você quer ter do zero 10 milhões em 6 meses. Não vai acontecer. Mas você quer ter uma reserva pronta? Você quer estar com menos dívidas? Talvez até ter quitado as dívidas? Você quer conseguir investir todo mês, ainda que seja só um pouquinho? Isso é possível. Ainda que você não consiga guardar dinheiro hoje. O que é compreensível para quem ganha pouco num país onde o custo de vida só sobe. A alimentação sobe, a moradia fica mais caro, o transporte pesa. Então é natural que uma pessoa que ganha, por exemplo, um salário mínimo esteja apertada. Mas o problema é quando a mesma coisa acontece com quem ganha 10, 20, 30 salários mínimos e mesmo assim fica endividado ou no limite para isso. E basicamente a gente pode falar que esse tipo de coisa acontece porque as pessoas não dominam 4 números básicos. Aquilo que entra na conta dela, o quanto sai, o quanto ela deve e o que tem guardado. Pare um momento e me responda você mesmo. Você sabe o quanto você ganha? Para quem tem um pagamento fixo todo mês, provavelmente sim. Agora você sabe o quanto você tem de gastos? Eu já duvido. Se você tem dívidas, e aqui no Brasil, de cada 10 pessoas, 8 costumam ter dívidas. Você sabe os juros que você paga nessas dívidas? Você sabe o quanto você tem guardado? Para quem tem 0, a resposta é fácil, mas para quem não tem, você tem ideia do número? Grande parte das pessoas só consegue responder a primeira dessas 4 perguntas com convicção. Por isso, agora eu vou te dar o passo a passo simples e bem direto para que você comece a executar hoje mesmo um plano para organizar suas finanças. E o primeiro deles começa por resolver esse problema que você tem de fluxo, que é gastar mais do que você ganha e por isso terminar endividado. E geralmente quem faz isso por bastante tempo costuma ter um grande número de dívidas diferentes com taxas de juros diferentes. Algumas com juros menores, outras com juros muito maiores, como por exemplo dívida de cartão de crédito e de cheque especial. E o primeiro ponto aqui é organizar. Eu quero que você liste as dívidas todas, o quanto você deve, nesse caso originalmente o valor, o quanto você deve agora, caso você não tenha pago nada, né, tem inclusive acumulado juros sobre juros, taxa de juros dessa dívida e o prazo. Então são essas 4 informações: valor inicial, valor atual, taxa de juros e prazo. E aí depois você vai botar em ordem decrescente, né, da que tem mais juros para a que tem menos juros. E o primeiro passo é trabalhar de maneira inteligente para que você possa pagar essas dívidas. Gaste um tempo, ligue, negocie, principalmente para aquelas dívidas onde o valor já saiu do controle e a própria instituição que te emprestou sabe que não vai receber. Você pode ser mais agressivo na negociação, tentando trazer o valor para mais próximo daquilo que realmente era devido. E depois de conseguir esse tipo de negociação, o que você faz, né? Provavelmente você não tem dinheiro para quitar essas dívidas. O que eu faria era pegar crédito da maneira mais barata possível, e isso passar longe de um cartão de crédito ou de um cheque especial, para quitar as dívidas mais caras primeiro e quitando as mais baratas depois. Algumas, inclusive, talvez você não tenha nem que quitar, como é o caso de um financiamento imobiliário. Dando o meu próprio exemplo, hoje eu tenho uma dívida de financiamento imobiliário, feita no banco BRB. Se o banco quebrar, para mim não tem problema. Não é que eu tô torcendo para ele quebrar, né? É simplesmente esse financiamento pararia em outro banco um tempo depois, então talvez eu ficasse um tempo sem ter que pagar o meu financiamento. Mas o ponto é que eu não tenho pressa para pagar, porque a minha taxa de juros é, depois que você coloca todos os penduricalhos juntos, de apenas 9,5% ao ano. Para que eu vou ter pressa de pagar se o meu dinheiro hoje na Selic está rendendo 15%? Então veja que tem certas dívidas que não são um problema. O problema são as dívidas que crescem acima da recompensa do seu capital. Essas eu quero que você quite o mais rápido possível e que não volte a entrar nelas. E aí por isso, se você é uma pessoa muito descontrolada, eu sei que cartão de crédito pode ser uma mão na roda, afinal você consome agora e só vai pagar depois de 30 dias, em alguns você tem cashback, ou com milhas, ou com o valor em si, um certo percentual. Mas o cartão é muito bom para quem tem controle. Se você é descontrolado, evite parcelamentos, principalmente muito longos, e talvez seja o caso até de evitar cartão de crédito durante um tempo, até que você tenha cabeça e responsabilidade para usar. Isso já começa a entrar no nosso segundo passo, né? Que é, durante os próximos 30 dias, você vai ter um trabalho maior de anotar tudo aquilo que sai da sua conta. De parcela do carro, a cafezinho, de Pix para amigo, a delivery que você pede no seu domingo. No final do mês, eu quero que você consiga responder sem adivinhar o quanto você ganhou, essa parte costuma ser mais fácil, e o quanto você gastou, dividindo inclusive os gastos entre aquilo que é fixo, que não vai mudar, como por exemplo o seu aluguel, daquilo que é variável, o dinheiro que você gastou no delivery naquele mês, que sem anotar costuma ser muito mais alto que aquilo que as pessoas acham que estão gastando. E aí perceba que esses valores eles têm que encaixar, tá, gente? Você tem que pelo menos gastar aquilo que você ganha, porque do contrário você volta ao passo 1, você fica endividado, tem esse problema de fluxo. E enquanto você tiver o problema de fluxo, não interessa se você obtém estoque de novo dinheiro, porque ao longo do tempo você vai dilapidar esse estoque, toda hora pegando um pouco do estoque que você tem para poder fechar a conta. Então, ao anotar, eu quero que você perceba que se você está gastando mais do que você ganha, é preciso cortar uma série de coisas. Para que inicialmente você gaste a mesma coisa, idealmente, seria um próximo passo, você consegue gastar menos do que aquilo que você ganha, para sobrar um excedente que possa ser investido. E nisso pode ser interessante que você divida categorias para os gastos que você tem mensais. Dando uma sugestão muito básica, eu vou propor que você divida
em 3 categorias. Aquilo que é essencial, que basicamente você não pode cortar da sua vida, talvez até diminuir, mas não cortar, como o gasto com moradia, o transporte que você pega para ir para o trabalho, você pode gastar um pouco mais se vai de carro, um pouco menos se vai de Uber, menos ainda se for um transporte público, mas não dá para cortar. Você vai ter uma outra categoria para aquilo que é importante, como por exemplo, uma certa despesa com educação, despesas com vestuário, que você pode até transferir de um mês para o outro, mas uma hora você vai ter que gastar porque é importante. E uma terceira categoria, que é aquilo que costuma ser mais fácil de ser retirado, que são supérfluos. Que eu também não acho que você tem que retirar tudo, tá? O supérfluo também é necessário. Agora, não pode ser isso que está te afundando e te fazendo gastar mais do que ganha. Eu te garanto que depois de fazer isso, você, e muita gente tá vendo esse vídeo aqui, vai descobrir que não tá quebrado, só tá gastando muito mal o seu dinheiro. Feito isso, vamos pro terceiro passo. Agora que você já encarou suas dívidas e tá com um plano estruturado para quitá-las ao longo do tempo, pegando dinheiro mais barato para quitar as mais caras primeiro, depois que resolveu o problema de fluxo que ocasionou aquele primeiro problema de dívidas, é interessante que você tenha um plano para tornar essas mudanças automatizadas, ou seja, uma espécie de orçamento para que você possa seguir, para que não venha recair nos erros que a gente viu nesses passos iniciais. E aqui eu vou te dar uma sugestão simples, um guia que não é para ficar perfeito, é muito mais algo para que você possa começar e depois customizar de acordo com aquilo que você precisa. E antes de falar de percentuais, você tem que entender uma regra, eu diria que é a número 1 nesse assunto, que é ao pensar em orçamento, contemplar que uma parte daquilo que você ganha não pertence a você, ela não é sua, ela é do seu eu do futuro. Porque quando as pessoas deixam para investir o que sobra, a realidade é que não sobra nada. De modo que o orçamento que funciona quando você pensa em longo prazo é aquele onde você divide um certo percentual, sabendo que ele é uma dívida que você tem com você mesmo. E essa é a mais sagrada de todas. Poxa, Bruno, e de quanto seria o percentual desse pagamento para mim mesmo, para o meu eu do futuro? Aí vai variar de pessoa para pessoa. Eu diria que é muito bom trabalhar com uma faixa que vai de 10 a 25%. Mas se você tá naquela situação de você estava endividado, tem que quitar dívidas ainda, não consegue fazer sobrar muito para isso, nem para quitar dívida, quanto mais para investir, eu diria que você pode começar com 1% e depois avançando para 5%, até chegar a 10, 15, 20, 25%. Eu, na minha fase lá atrás de militar, investia 30%, mas eu era solteiro, era jovem e não tinha dependentes, não tinha nem esposa nem filhos. Para quem tem é muito mais complexo. Mas como eu sei que boa parte da audiência aqui do canal são de pessoas jovens, que muitas vezes se enquadram nesse quesito, né? Elas têm apenas compromisso com elas mesmas, sem dependentes. E é muito melhor quando essa pessoa ela tá saindo de um patamar onde ela ganhava pouco, está na faculdade, para começar a trabalhar no mercado e vai ganhar mais. Se você se enquadra nesse aspecto, assim como eu me enquadrei lá atrás, estava na academia militar, me formei, passei a ganhar de R$1.000, 4.500, a sugestão que eu dou é fazer exatamente o que eu fiz lá atrás. Pegue um percentual de 5% para começar a construir sua reserva de emergência, outros 10% você pode investir para projetos de longo prazo. No meu caso, meu projeto de longo prazo era a liberdade financeira, mas para alguns outros pode ser trocar de carro daqui a 5 anos. Então use os juros para você potencializar esse poder de troca. Outros 10% para a liberdade financeira, aí sim para a sua aposentadoria, se tudo der certo, inclusive precoce. Nisso já foram 25%. Aí você pode gastar mais 10% com educação, 10% com lazer e os outros 55% com aquilo que eu chamo de necessidades básicas. Coisas das quais você não pode fugir. Alimentação, aluguel, transporte, vestuário. Pô, Bruno, mas as minhas despesas não se enquadram nem um pouco nisso. Tudo bem, então você vai customizando, mas simplesmente lembre-se que esse é um jogo de soma zero. Se você quer gastar 70% com necessidade básica, sobra apenas 30% para outras áreas. E o ideal é que você vá conseguindo comprimir essa área do básico para aumentar aquilo que você pode dedicar aos seus investimentos. Pelo menos durante um certo tempo, para acumular um patrimônio e depois poder começar a viver desse patrimônio. Mas para isso a gente tem que ir para o quarto passo, que é começar a investir o seu dinheiro. Veja que no passo anterior eu coloquei um exemplo de separar uma certa quantia fixa e investi-la. Você tem que fazer isso assim que esse dinheiro cai na conta. E nesse ponto muita gente pode travar por pensar que, nossa, isso aqui é muito pouco, né? Nem adianta investir. E não adianta se você pensa em poucos meses, mas em anos você vai ver que adianta sim. Eu posso até dar um exemplo numérico disso. Se você, por exemplo, investe R$300 por mês, com juros de 1% ao mês, no outro mês você tem R$303. Você pode pensar que parece que nada acontece. Só que vamos parar de pensar em meses para começar a pensar em décadas. E aqui eu vou dar o exemplo da pessoa A, que faz exatamente isso, investe R$300 ao mês, que para muitos aqui parece pouco, mas faz isso todo mês durante um período de 30 anos. E temos a pessoa B, que pensava que 300 era muito pouco, então esperou um tempo para começar, digamos 10 anos, e aí para recuperar o tempo perdido começou a investir R$500 por mês. Eu vou supor ainda que ambas as pessoas têm a mesma rentabilidade, 10% ao ano. Então veja que uma não é uma melhor investidora em relação à outra. O que vai mudar é valor do aporte, A investe 300, B investe 500, só que A investiu por 30 anos, B investiu por 20. Em aportes, a pessoa A acumulou R$108 mil. A pessoa B, como investiu por menos tempo, mas um valor maior, acumulou R$120 mil. Só que mesmo assim, a pessoa A termina com mais dinheiro por conta dos juros compostos. Eu vou colocar o valor exato aqui na tela, mas veja que a pessoa A ela tem um pouquinho menos de R$619 mil, contra R$359 mil e uns quebrados da pessoa B. Mesmo investindo menos, a pessoa A acumulou quase 70% a mais de patrimônio
patrimônio em relação à pessoa B, ainda que os seus aportes tenham sido menores, tanto mensalmente quanto em valores absolutos. Isso aqui é uma simulação básica, né? Porque ao longo do tempo os aportes tenderiam a aumentar. Eu desconheço uma pessoa que começou a investir, faz isso durante décadas e aporta simplesmente o mesmo valor, 100, 200, 300 reais. Na verdade, ela vai aportando mais com o passar do tempo, até porque a inflação vai avançando também. Ok, Bruno, mas no que eu vou investir? Como eu já disse, o foco aqui é a sua liberdade financeira. Então, o que eu defendo é que você construa uma carteira diversificada, alocando em diferentes ativos e, na minha opinião, inclusive, em diferentes moedas e países. Poxa, mas eu não sei investir. E aqui eu posso te apresentar dois caminhos. Você pode aprender sozinho, e é totalmente possível. Eu sempre falo que investir não é a coisa mais fácil do mundo, não é um morango, mas tem muita gente assistindo aqui que é advogado, médico, arquiteto, engenheiro, que já aprendeu coisas muito mais complexas. E investimento seria só mais uma habilidade. Ou você pode encurtar essa jornada de aprendizado investindo dinheiro para comprar tempo, para aprender mais rápido e com menos erros e menos dor durante o caminho. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu vejo esse impacto na prática em histórias reais. Uma aluna minha aqui do Viver de Renda contou que o marido era um grande entusiasta dos investimentos e sempre incentivou ela a entender mais sobre o assunto. Ele, infelizmente, veio a falecer e uma semana antes de partir pediu que ela se inscrevesse no Viver de Renda. Ela entrou sem imaginar o peso desse gesto e disse que o curso virou um suporte num momento difícil. Ajudou a organizar as finanças, ganhar clareza, tomar decisões melhores e manter um plano de longo prazo pela família, com mais segurança e menos improviso. Um outro aluno do Viver de Renda contou que sempre se sentiu atrasado financeiramente. Ele trabalhava, ganhava bem, mas tinha a sensação constante que estava correndo sem sair do lugar. Isso porque ele investia sem método, ficava pulando de ideia em ideia e vivia com a dúvida se estava fazendo certo. Depois que ele estruturou o básico, orçamento, estratégia, essa visão de longo prazo, ele descreve a mudança não como ganhar mais dinheiro, mas ganhar com tranquilidade. E isso conversa com o que a gente vê nas pesquisas que a gente faz com os alunos. 95% dizem que o curso foi um dos melhores investimentos que já fizeram. E isso só é possível porque eu afirmo categoricamente aqui que o Viver de Renda é o curso mais completo do Brasil quando você fala em educação financeira. Ele você vai ter acesso a lives semanais sobre os principais acontecimentos do mercado, plantões de dúvida com especialistas e um suporte que responde às dúvidas dos alunos sempre. Você pode perguntar 100 vezes, vai ter 100 respostas na nossa comunidade. Portanto, se você quer entrar em 2026 como investidor e ser capaz de criar uma carteira de investimentos muito melhor do que a sua carteira atual, eu te convido a tocar no link da descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Assim você entra na lista de espera do Viver de Renda, lembrando que a nossa turma 35 vai abrir no dia 9 de fevereiro. Espero te ver lá. E para encerrar, vamos partir para o nosso quinto passo e último aqui desse vídeo. Até aqui você fez o básico bem feito. Você enxergou as suas dívidas, mapeou os gastos e colocou um orçamento de pé. Mas, como todos somos humanos aqui, somos mortais, temos que consumir, tem uma hora que cortar mais para que possa sobrar dinheiro para investir fica impossível. Você já tirou toda a gordura, apertou o cinto, organizou a casa e não tem planilha, por mais bem feita que ela seja, que vai te salvar caso você não tenha uma renda que pague pelo menos o básico. E é por isso que é importante, principalmente no começo, que você consiga aumentar a renda que entra mensalmente. O caminho mais inteligente aqui é criar uma segunda fonte de renda, ainda que pequena. E isso, em outras épocas, costumava ser muito difícil, muito dispendioso. Só que hoje é bem mais simples e acessível do que muita gente pensa. Você consegue fazer sem largar o emprego, sem inventar moda, com a ajuda da tecnologia. Basta que você coloque um pouco mais de IA no seu dia a dia. Muita gente pensa, pô, não vou fazer nada porque dá muito trabalho. Aí trava numa ideia que poderia dar certo, porque não quer escrever um texto para ofertar um produto, nem pensar muito em oferta ou em organização. A IA, ela veio para cortar todo esse atrito. Ela te ajuda a montar uma lista de serviços que você pode oferecer com base naquilo que você já sabe fazer, a criar um anúncio decente para postar em grupos de WhatsApp, no OLX, no Mercado Livre, ou até a fazer tráfego pago. Vai te ajudar a escrever mensagens prontas para abordar clientes, sem ficar travado no "Oi, tudo bem?", a organizar um mini processo para que você não se perca, a definir preço com base em pesquisa de mercado. Enfim, ela pode reduzir muito tempo entre o vou fazer e o fiz. Se você simplesmente dedicar algum tempo para pesquisar na internet sobre o uso de IA para ganhar dinheiro, você vai achar inúmeros exemplos. De vários desses que eu dei aqui, até uns muito mais duvidosos. De gente criando modelos de IA e contas em outras plataformas, enfim, vocês devem saber do que eu tô falando aqui. Inclusive ganhando muito dinheiro com isso. Mas para resumir, eu quero fechar esse vídeo com um recado. Nós temos basicamente duas vidas. Aquela que a gente vive e a que a gente poderia estar vivendo, aquela que a gente teria capacidade de viver. E a vida que você vive hoje é um produto das suas escolhas do passado. Já essa vida que você é capaz de viver depende das escolhas que você faz a partir de hoje. E aqui eu vou ser bem sincero, se você realmente seguir os passos que foram colocados aqui por 6 meses, eu duvido que você vai ficar milionário nesse período. Esse não é o objetivo. Nem tampouco vai virar um gênio das finanças da noite pro dia. Mas sua vida pode realmente mudar. Ela vai mudar de rumo, de sentido. Eu não posso garantir resultados para vocês em termos numéricos, por exemplo, até porque esse tipo de coisa nem eu nem você controlamos. Agora, o que a gente controla são nossas ações. Você não controla se sua carteira vai render X ou Y em um determinado período, mas você controla se vai investir todo mês sem falhar. Não controla se a economia vai ajudar ou atrapalhar, mas você controla se vai sair das dívidas caras e parar de pagar juros indecentes para banco e cartão de crédito. Você não controla se vai ficar rico em 6 meses, mas consegue controlar se vai começar a construir sua reserva de emergência durante esse período.
período. E aí, com o tempo, essas ações vão fazer com que os resultados sejam apenas uma consequência dos seus bons hábitos adquiridos a partir desse momento. Da minha parte era isso, espero que tenha gostado desse vídeo e novamente te convido a se inscrever no Viver de Renda que vai abrir em fevereiro. Garanto que valerá muito a pena. Espero te ver na turma 35. Grande abraço e até a próxima.